Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os estragos que o furacão Milton fez na sua passagem pela Flórida. Isso mesmo, isso é um assunto que vem causando bastante repercussão aqui na web, até mesmo pela dimensão do acontecido. É um furacão que sem que nem porquê se formou ou foi formado, se é que vocês me entendem. Na passagem pela cidade da Flórida destruiu tudo, varreu casas, só deixou escombro. Isso mesmo, vamos ler essa matéria que diz o seguinte: furacão Milton deixa rastro de destruições e mortos na Flórida. Olha isso, olha essa foto aqui, cara. Aqui, o furacão foi rebaixado para a categoria 1, a mais fraca. Isso é porque foi a mais fraca, imagina se fosse um forte. A mais fraca, mas causou destruição na Flórida. A matéria de 10 de outubro diz o seguinte: matéria de ontem. O furacão Milton deixou um rastro de destruição na Flórida ao atingir o estado americano entre a noite de quarta-feira, 9/10, e a madrugada de quinta-feira, 10. Pelo menos 16 pessoas morreram por conta do furacão. Conforme as equipes de resgate trabalham nos locais atingidos, é possível que esse número aumente. O furacão foi embora da Flórida em direção ao Atlântico. Olha isso. Mas até agora, 3 milhões de imóveis estão sem energia elétrica por causa dos impactos na rede. O Milton trouxe tornados e inundações e ainda traz o risco de mais tempestades no sul dos Estados Unidos. As autoridades estão pedindo que as pessoas não saiam para ver áreas impactadas pelo furacão, pois isso pode atrapalhar a movimentação de socorros. Já famoso curioso, né? Que vai ver o que ficou depois que o furacão passou. Aí tem esse trecho que diz o seguinte: Milton chegou a ser o furacão de categoria 5, a mais grave. Atingiu a Flórida como categoria 3 e depois foi rebaixado para a categoria 1, ou seja, foi perdendo força à medida que causava destruição. E esse trecho diz o seguinte: ele atingiu a Flórida 2 semanas depois que o furacão Helena matou pelo menos 225 pessoas no mesmo estado, além de Geórgia, Carolina do Sul, Tennessee, Virgínia e Carolina do Norte. Esse o estado mais afetado. Centenas de pessoas continuam desaparecidas. O governo da Florida Home Disaster, acho que é assim que se pronuncia, diz que pelo menos 125 casas, muitas delas pré-fabricadas, foram destruídas por conta do Milton, furacão Milton. Na cidade de City, acho que é assim, Petersburg, acho que é isso, a população está sem acesso à água potável. Olha isso, a água é vida, cara, porque foi necessário desligar o sistema de abastecimento por conta dos danos causados pelo furacão. Todos os moradores foram aconselhados a ferver a água que usarem para beber. Olha isso, para matar o micróbio. Cozinhar e escovar os dentes. Na mesma cidade, o telhado do estado de Tropicana Field foi destruído e um avião atingiu o prédio do jornal Tampa Bay Times, mas não há registro de mortos e feridos nesse acidente. Ou seja, o bicho está pegando pro lado de lá. E esse trecho diz o seguinte: ó, 3 milhões de imóveis sem luz. Quando falta energia na nossa casa, a gente já fica doido, né? Assim, poxa, cadê energia? Não tem ventilador, não tem televisão, não tem nada. Imagine passar, sabe-se lá quantos dias sem luz, de 3 milhões de imóveis sem luz e sem previsão de volta. Vamos ler essa parte que eu disse o seguinte: mais de 3 milhões de casas e empresas estão sem energia na Flórida. De acordo com os dados mais recentes, há também atingidos na Carolina do Norte e na Geórgia. O furacão gerou alguns tornados ao longo do dia, incluindo um enorme tornado que cruzou um trecho na rodovia interestadual conhecido como Alligator Alley, acho que é isso, no litoral do Atlântico. A polícia diz que várias pessoas morreram em um resort depois que vários tornados atingiram o local em um curto período de 20 minutos. Vários tornados atingiram o local em um curto período de 20 minutos. Vai prestando atenção nisso. Para você que não sabe, eu vou falar entre entrelinhas. Esses tornados, esses fenômenos climáticos são todos criados. Entendedores entenderão, e eu não posso mais me aprofundar nisso por causa, enfim, você sabe. Antes da chegada do furacão, as autoridades estaduais haviam mobilizado quase 10 mil membros da Guarda Nacional, disponibilizando até 20 milhões de pacotes de refeições e 40 milhões de litros de água prontos para distribuição.
E aqui vem 2 semanas depois do furacão, ou seja, como foi que ficou a Flórida depois que o furacão passou. Aí vem a matéria diz o seguinte: a região metropolitana de Tampa Bay, com 3 milhões de habitantes, entrou em alerta máximo para o possível impacto da tempestade. Os milhões de pessoas deixaram a área de risco com ordens de evacuação obrigatória em 15 condados da costa oeste da Flórida. As autoridades alertaram que quem não fizesse poderia perder a vida. É uma questão de vida ou morte, disse o presidente americano Joe Biden. O governador da Flórida, Ron DeSantis, afirmou na terça-feira que o estado preparou dezenas de abrigos fora das zonas de evacuação para ajudar os moradores após a tempestade monstruosa. Longas filas se formaram em postos de gasolina no sul da Flórida à medida que alguns postos começaram a ficar sem combustível. DeSantis disse que o combustível estava sendo transportado para os postos e estações para recarga de veículos elétricos também haviam sido instaladas ao longo das estradas para facilitar a retirada das pessoas. Tudo isso acontece no momento em que o governo dos Estados Unidos da América adverte que os esforços de limpeza após a passagem do furacão Helena podem levar anos, ou seja, toda a destruição causada, né, pode se levar anos a restaurar, porque, mano, esse furacão, ele veio acabando com tudo, tá ligado? Levou tudo ao chão e, mano, não sobrou nada. O Helena foi a tempestade mais mortal no ocidente desde Katrina em 2005, olha isso. Cerca de 12 mil metros cúbicos de detritos foram removidos em menos de 2 dias nas áreas afetadas pelo Helena. Na Flórida, de acordo com as autoridades, centenas de estradas permanecem fechadas, dificultando os esforços para enviar ajuda às comunidades mais atingidas. Até agora, Biden aprovou quase 140 milhões em assistência federal. Pessoal, vou fazer um breve comentário, tá? Porque eu não posso falar tudo que eu queria falar, porque não dá pra falar por causa das diretrizes, vocês entendem, tá? Esse furacão passou pela Flórida, ele acabou com tudo, deixou a cidade completamente destruída. Como a gente leu aí na matéria, vai demorar anos para reconstruírem a Flórida de novo. Eu só digo uma coisa, pessoal, esses desastres que são colocados na mídia como desastre natural, esses furacões, essas tempestades, esses tsunami que atinge, até mesmo esses eclipses lunares que está tendo o tempo todo aí, coisas que aconteciam de década em década, isso é tudo criado, isso não é nada natural. Esses furacões, essas coisas, eles são tudo criado, não são desastres naturais, não são formados naturalmente pela natureza, são tudo criados. Entendedores entenderão e ponto. Enfim, assista mais vídeos desse canal, deixa teu like e comentário. Assim que terminar de assistir esse vídeo, aliás, assista outros vídeos desse canal, tá bom? Um forte abraço, obrigado por assistir.